Eu quero comentar com os irmãos, meditar um pouquinho sobre essa semana. Eu acredito que em relação à nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Chopinzinho, seria a semana, uma das semanas mais sombrias nossa. Talvez alguns não entendam aqui por que eu estou falando isso. Mas é que o seu Armando foi um dos primeiros que eu falei de Jesus para ele lá em Coronel Vivida. E eu fui acompanhando ele, que ele estava com depressão profunda na época. Isso foi lá em 96. Aí eu vim para cá e com a esposa dele, a dona Ema, fui conhecendo outras pessoas, que vamos chegando na casa dessas outras pessoas e fomos formando o grupo de estudo bíblico na sexta-feira aqui. 96 e 97, depois de 98 eu vim morar aqui. Mas tudo começou com ele, com o senhor Armando e com a dona Ema. Mas primeiro foi com o senhor Armando. Ele estava naquela depressão. Eu lembro que eu li o Mateus 11, 28, de deixar o fardo pesado sobre Jesus, porque ele alivia esse fardo. E aí ele foi saindo dessa depressão e nós nos tornamos muito bons amigos. Quando foi construído o meu apartamento, a parte de madeira foi ele que construiu e eu era auxiliar dele de marceneiro. Então foi um tempo muito gostoso passar dias e dias juntos. Também quando a gente fez a reforma lá em Realeza da congregação, da construção lá, foi com ele e também com o Edson e outros, e vai criando uma certa amizade bem profunda. E segunda-feira ele tirou a sua vida de uma forma mais terrível possível. Então eu gostaria de meditar, e eu lembrei desse texto porque Deus fala assim: por que você deixou cair o teu semblante, Caim? E ele tinha entristecido muito o seu coração de ciúme por causa do seu irmão. E Deus falou assim: o pecado está à porta, ele está muito pertinho de você, está te tentando, muito juntinho. A porta às vezes é bem estreitinha, tem talvez 1 a 2 polegadas uma porta. Então o pecado está ali muito próximo. É como se estivesse assim fungando na tua orelha e você sentindo o calor e o bafo dele bem pertinho do teu ouvido. E daí Deus aconselhou Caim e disse: o teu desejo vai ser contra você, o teu ciúme, a tua ira, a tua raiva, a tua inveja vai ser contra você, vai querer te levar para o inferno, mas você precisa se dominar. E a palavra foi se desenvolvendo e Deus foi mostrando a pessoa de Jesus, que dentro de nós, como esse hino que nós cantamos, Jesus dentro de nós nos leva a dominar. Jesus dentro de nós é o grande segredo do Evangelho. Muitas vezes hoje, principalmente, se entende que você precisa cumprir os mandamentos para ter o Evangelho dentro de você, quando o verdadeiro Evangelho, a verdadeira comida, a verdadeira bebida é Jesus dentro de nós, viver dentro de nós. Quando a gente tem uma amizade com Jesus muito grande, convive com Jesus todos os dias, a gente não olha para outros deuses. É difícil aí vir essa tentação a respeito de outros deuses, porque você está apegado a Jesus. Uma igreja que morre é uma igreja que não tem convívio com Jesus. Ela tem convívio com a lei de Deus, ela tem convívio
com regrinhas, sistema. Muitas vezes o conhecimento traz sentimento de poder, ensoberbece, é como se fosse uma droga que preenche o vazio do coração, falsamente preenche, e as pessoas permanecem na igreja pelo poder e a sedução que a própria igreja tem em si, mas sem a pessoa de Jesus. E aí é apenas uma religiosidade que é um grande inferno. Mas Jesus, estando no coração, não é uma tábua escrita em pedras. É a palavra de Deus não escrita em pedras, mas é a palavra de Deus escrita em carne. No coração é uma palavra viva, transformadora. E eu queria falar isso, puxar para o assunto do seu Armando, e para nós, assim, eu queria fazer uma reflexão do que aconteceu com o seu Armando, e fazer uma reflexão sobre nós como igreja, né? Vocês lembram muito bem que a Anne passou muito mal ali por outubro, novembro e até morrer de câncer. Foi também um grande trauma, uma dor profunda. Então, se a gente parar para pensar assim, em termos de membro de igreja, a dona Emma era a primeira membro da igreja, faleceu há tantos anos atrás. Agora a Anne é um segundo membro da igreja que faleceu como membro da igreja, e agora o seu Armando, de uma forma muito terrível. Por isso que eu vejo assim como uma coisa muito complicada. E ele perder a Anne e ver tudo o que aconteceu, isso mexeu, abalou muito o seu emocional. E eu creio assim que a sombra da noite se aproxima, e nela o tentador, ele quer chegar. E todos nós vamos passar por sombras da noite. Todos nós já passamos por sombras da noite, e todos nós vamos passar por sombras da noite, e todos nós precisamos ter a vasilha de azeite da nossa alma cheia do azeite do Senhor, para enfrentar o atraso do noivo, a noite do atraso do noivo. Lembra desse texto? Porque isso era uma previsão que Jesus estava fazendo, que era possível acontecer. E ele alertou sobre isso, e 5 virgens nécias que eram separadas para estarem com o Senhor, para fazer parte do casamento, para serem como sobrenoivas do casamento, de um casamento muito belo, mas que elas ficaram para o lado de fora dessa festa, e estar do lado de fora dessa festa era estar no inferno. E elas estavam tão próximo do céu, uma porta do céu, porque elas chegaram a bater na porta, e o Senhor disse: eu não conheço vocês. Então elas estiveram muito perto, algumas polegadas dentro do céu, e não estiveram, porque ficaram para o lado de fora, tão assim, eram preparadas para estar na casa do Senhor, tinham aprendido as leis de Deus, tinham recebido prosperidade de Deus, como o jovem rico e aquele da parábola do rico e o Lázaro, que esteve dentro da comunidade cristã, dentro da comunidade judaica, e morreu e foi para o inferno. Então é algo assim bem triste, que a gente precisa prestar atenção. A sombra da noite se aproxima, e nela o tentador, ele vem, ele quer chegar, ele se aproxima no momento que você está em maior dificuldade, e ele sabe o teu calo, a tua dificuldade. Eu vi a legista falando assim: não conheço uma doença como Covid. Isso estava falando ali quando nós estávamos carregando o corpo do seu Armando. E ela falou assim: todas as doenças têm sempre sintomas semelhantes com todas as pessoas, uns mais, outros menos, mas todos seguem um ritmo, um jeito, uma forma. Mas o Covid não é assim. O Covid, ele ataca de todos os jeitos.
Se você tem um problema no fígado, ele vai atacar o fígado. Se você tem um problema lá mais com o teu cérebro, vai atacar o teu cérebro. Se você tem um problema lá, vai atacar lá. Não tem um sintoma parecido com o outro, principalmente o pós-Covid. E é assim que a sombra da noite que se aproxima, nela o tentador quer chegar. Ele ataca aonde você é mais fraco, aonde é o teu calo, aonde é a tua tentação, é ali que ele ataca, não é? Então veja assim, é como uma pessoa que está endividada, ou passou a data de pagamento e não consegue mais pagar aquela parcela, depois não consegue mais pagar a outra, e quando se tornou inadimplente, que a coisa começa a correr, nada mais dá certo, as coisas começam a dar tudo errado nos negócios que a pessoa faz. É como se ela comesse e caiu o pão que ela está comendo, quando cai no chão, cai com a chimia para o lado de baixo. Quando pega o pão, com a chimia tem fio de cabelo, tem outras coisas junto. Porque uma coisa puxa a outra. Deus fala assim, um abismo chama outro abismo. E aí deu uns problemas com questão do sobradinho que ele tem, deu problema com a capela em relação ao sepultamento da Anne, aí ele foi querer acertar aquilo, veio o Covid e ele ficou internado por muitos dias. Quando ele voltou, não conseguiu resolver. Daí quando veio na igreja, viu que a irmã da Anne não estava, e aí começou a pensar assim: eu fui uma péssima testemunha, eu dei um mau exemplo na forma que eu agi. Agora a Luciana não vem mais na igreja porque eu dei esse mau testemunho. Então, primeiro, ele sofreu em relação às questões financeiras, construir isso, agora vou ficar sem isso aqui. Depois, quando ele vê que a Luciana não está na igreja, ele começa a dizer assim: eu fui uma má testemunha para ela, encrencamos sobre coisas financeiras, o que vale isso aqui? Eu fui andar de caminhão para construir isso aqui e deixei a Anne sozinha. E quantas vezes ela pediu para ficar comigo e eu fui viajar porque eu tinha que construir isso para ela. E agora ela foi e isso não tem mais sentido. Que graça tem esse lugar? Aí não achava mais graça na chácara, não achava mais graça no caminhão, não achava mais graça em nada. Tudo foi perdendo o sentido, não vale mais nada. E aí eu fui falando a respeito do perdão, de que Deus poderia perdoar, que Deus poderia acertar, assim como lá no hospital, quando ele estava muito mal lá, e as pessoas que estavam lá na enfermaria estavam doentes, ele saía do seu leito, ia no leito do outro para orar, e ele foi orando por aquelas pessoas, mas todos do seu quarto, da sua enfermaria morreram, só sobrou ele, vivo. Eu disse: como o Senhor orou com essas pessoas, o Senhor pode orar por pessoas. O Senhor não pode jogar a sua vida fora por causa de algumas derrotas que aconteceram na sua vida. O Senhor precisa se recompor, dar a volta por cima e se ver como alguém que pode ser bênção para outras pessoas, assim como o Senhor orou por aquelas pessoas. Eu lembro muito bem que eu falei sobre isso. Eu orei com ele, oração assim de ele dizer assim para Deus: Deus, me perdoe pelo que eu fiz. E ele orou assim com força, ele falava amém com força em relação ao perdão. Mas na outra vez que eu ia lá conversar com ele, ele ainda estava com todas as acusações no seu coração de culpa
e não conseguia se perdoar, a pessoa vai se enterrando na depressão. Foi atrás de médico, foi atrás de remédio e foi se aprofundando e não conseguia se livrar da culpa, da falta de sentido à vida. Não comia mais, não bebia mais, não dormia mais. Aí eu lembro assim que sábado eu liguei para fazer uma visita. Eu sempre vou fazer uma visita sem ligar. Se ele não está na casa, ele está no seu Armando, está lá na Dulce, está na chácara, eu acharia sempre. Mas aquele dia eu tinha combinado com o Edgar de ir junto comigo, então eu liguei para ele, e ele disse que ele estava muito cheio de serviço, e ele nunca falou isso para mim, que ele estava muito cheio de serviço. Mas eu já ouvi muitas outras vezes pessoas com depressão fazer isso, no sentido assim, eu não posso falar, eu não quero falar, não estou no clima de falar. E às vezes eu coloquei assim, em comparação isso com o estado da Anne. A Anne estava no final da sua vida sentindo dor, sofrendo muito, com câncer. Nos dias ela dizia assim, amanhã você volta aqui? Eu dizia, eu volto. Daí eu voltava lá no outro dia. Daí ela dizia, amanhã você volta aqui de novo? Eu volto. Daí no outro dia, você volta de novo? Eu volto. E aí eu fui lendo muitos textos com ela, por ir muitas vezes lá. Depois ela começou a dizer, de tarde você vem? Eu vou. Amanhã você vem? Daí eu ia. Daí ela dizia, de tarde você vem de novo? Vou. Até chegar o momento que ela foi. Mas sempre queria falar comigo, sempre queria ouvir a palavra. É uma pessoa que tem depressão, ela quer ficar sozinha. Lembre, é só lembrar assim, os demônios eles andam em lugares ermos, solitários, sozinhos. Os ermitões andam em lugares sozinhos. Uma pessoa que está em profunda depressão é como se a sua mente se tornasse um inferno. E a pessoa está numa luta tão grande dentro da sua cabeça que se ela tira a vida, é como se aliviasse toda a sua dor e o seu sofrimento. Então, a minha palavra que eu queria falar com os irmãos é que a gente não pode brincar com esse assunto. O pecado está à porta. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador quer chegar. Não me deixe só no caminho, sozinho. Não me deixe sozinho. Nunca fique sozinho. Sempre tenha a presença de Jesus na sua vida. E quem tem a presença de Jesus sempre na sua vida não consegue ficar sozinho. Vocês podem prestar atenção na minha vida. Eu sempre estive sozinho, solteiro, mas eu sempre estive acompanhado de vocês. Eu sempre visitei, eu sempre almocei, eu estive na casa de alguém, sempre lanchei, sempre visitei, sempre compartilhei. Eu não fico sozinho. Gosto de um tempo de estar sozinho para falar com Deus. Eu gosto de estar sozinho, mas não é assim que eu vivo. Eu não consigo viver sozinho. Os demônios gostam de ir para lugares ermos, ficar sozinhos, e querem ficar assim. É como se o vazio preenchesse o que eles não conseguem preencher com nada. E vicia. Então, encha a vasilha do teu coração enquanto você pode. Eu fiz essa diferença assim. A Anne queria
ouvir a palavra. A pessoa que está com depressão, ela não quer ouvir e ela não quer ter a presença de ninguém por perto. Eu não sei se vocês lembram, mas quando eu vim para cá, eu tentei pegar bastante as crianças para decorar versículos. Acredito que vocês lembram. Essas crianças, elas são Marquinho, essas crianças são Aline, crianças que já são mães, né? Daniela, né? Eram tudo criança. Mas eu lembro muito bem a dificuldade que eu tive com eles para decorar versículos, porque eu tinha trabalhado no Nordeste, no interior do Nordeste, lá de Pernambuco. Eu trabalhei numa cidade chamada Lagoa do Carro, e era uma cidade muito pobre, muito prostituída. A maior parte do tempo os homens não ficavam na cidade, eles trabalhavam com cana de açúcar. Então era muita mulher que tinha naquela cidade e criança. Então a congregaçãozinha que a gente trabalhava enchia de mulher e criança e bêbado. Mas as casas, as crianças, às vezes tinham várias cores, essas crianças, porque cada vez que vinha os homens do trabalho, às vezes vinha um homem diferente para aquela casa, nunca era o mesmo homem. Então tinha vários filhos com vários pais, de uma diversidade de cor os filhos. E era assim. Eu fiquei trabalhando lá meio ano só. Mas eu consegui fazer com que 12, 15 crianças decorassem uma imensidade de versículos. Quase todos os versículos de Plano de Salvação, Salmos 1 inteiro, Salmos 46, o Salmo 103, João 1, de 1 a 14. Eles decoravam tudo que eu falava para decorar, eles decoravam tudo. E ainda depois de um tempo eu soube que 2 das meninas foram estudar no Instituto Bíblico Cristão, o IBN lá do Nordeste, Instituto Bíblico do Nordeste, IBN. E eu fiquei muito feliz porque daquelas 12, 15 crianças que eu lidava com elas, 2 tinha dado esse resultado maravilhoso. Quando eu vim para cá, eu queria fazer com que as crianças decorassem os versículos iguais àquelas. Mas aqui as crianças não conseguiam decorar do jeito que aquelas decoravam. Eu levei muito tempo para fazer elas decorar a mesma coisa que lá em 6 meses elas decoraram lá. Aí eu percebi que elas lá eram tão pobres que elas não tinham televisão para ficar assistindo. Elas eram crianças vindas de famílias depravadas, conturbadas, mas conseguiam se concentrar nos versículos para decorar. E as nossas crianças aqui, elas estavam tão cheias de coisas, de internet, de televisão, disso e daquilo, que elas não conseguiam se concentrar nos versículos para decorar. Eu já percebi essa diferença. E eu queria chamar, nesse sentido, a diferença é que quando a gente vê a igreja evangélica lá na África, e o sofrimento que tem aqueles irmãos lá, e muitos dos países mais para o norte da África, que é mais muçulmanos, eles não podem nem ter igreja. E muitas vezes eles só conhecem Jesus na escola, porque ainda na escola daria para falar de Jesus, mas não tem assim facilidade de ter igreja, porque a maior parte são muçulmanos. E aquelas crianças assim, de uma sala de aula tem 40 crianças, tudo no chão. E elas têm muita dificuldade financeira. Mas elas não estão distraídas com internet, com celular, com televisão, com isso. Elas não têm tudo isso. Eu acredito que uma das grandes dificuldades que nós temos hoje é porque nós temos muita distração.
E Jesus fala assim que nos dias que antecedem a vinda dele, as pessoas vão estar distraídas, comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, comprando, vendendo, fazendo um monte de coisa, mas a sua mente está distraída em relação à palavra de Deus. E foi assim que foi os dias de Sodoma e Gomorra. Assim também foram os dias antes do dilúvio, onde as pessoas estavam tão distraídas com tantas coisas. A distração é uma das formas que a sombra da noite se aproxima, e nela a distração, a frieza, a indiferença, a escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Então eu queria chamar a atenção dos irmãos nesse sentido, porque a gente precisa ter aquela voz de comando, sabe? Para não cair nessas armadilhas, né? Distraídos pelo materialismo, distraídos pelas comunicações, distraídos com tantas coisas, mas de alma cansada. Chega a um ponto, não consegue resistir. Então, quando a Bíblia fala lá no Salmos 23 que o Senhor é meu pastor e Ele refrigera a minha alma, então é algo extremamente importante a gente pensar que precisamos refrigerar a nossa alma no Senhor. Eu lembrei também em relação a essa questão do que aconteceu essa semana, Efésios 4:30, que diz: não entristeçais o Espírito Santo, certo? Não entristeçais, ele quer dizer, não apagueis o Espírito Santo na sua vida. Eu lembro, muitas vezes eu falei para o senhor Armando, pare de viajar tanto. Mas ele tinha que viajar para construir o Sobradinho. Sem viajar não tinha dinheiro. E a Anne também falou muitas vezes para ele ficar mais em casa, ficar junto com ela. Só que a pessoa não ouve, porque ela está assim: eu tenho que viajar, eu tenho que construir esse Sobradinho. Depois, na depressão, vem a culpa. O que adiantou ter feito tudo isso? E eu sei e já vi quantas vezes eu já aconselhei muitos irmãos aqui sobre vários assuntos, e muitos dos irmãos não me ouviram quando eu aconselhei, e depois se deram mal, porque o Espírito Santo, ele fala, só que a gente apaga a voz do Espírito Santo, a gente não ouve ele falando. Aí a gente sofre as consequências por não ouvir. Por isso ele diz: não entristeçais o Espírito Santo, não apague, porque a gente vai teimando para ele fazer do jeito que a gente quer, e depois ele deixa acontecer do jeito que a gente quer, porque a gente teimou para acontecer do jeito que a gente queria, mas ele não queria aquilo, ele deixou pela nossa teimosia. Isso é entristecer o Espírito Santo. Lá em Filipenses 4:4 ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo. E esse alegrar-se não é com as coisas assim, por você ter conseguido coisas, por você ter passado num vestibular, por você ter completado uma faculdade. Você pode se alegrar com isso, mas ele está falando assim da alegria do Espírito Santo. A alegria do Espírito Santo, você se alegra por ter passado na universidade, mas você também se alegra por ter sido reprovado em algumas matérias e ter que fazer de novo. Você se alegra também por sofrer por causa do nome de Jesus. Você se alegra também pelas dificuldades que tem. Se alegra por coisas boas e se alegra por coisas ruins. Se alegra por receber uma repreensão, uma correção. Não vai mostrar os dentes como se fosse um lobo,
porque você não é lobo, você é uma ovelha. E quando o pastor bate na tua cabeça, você não vai mostrar os dentes, porque você é ovelha. E ele diz no verso 5, seja a tua moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. E o verso 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graça. Então, peça, suplique, mas sempre agradecendo a Deus por tudo. E daí ele diz, finalmente, irmãos, tudo que é respeitável é o que você vai ocupar o teu pensamento. Tudo que é justo é o que você vai ocupar o teu pensamento. Se for justo, circule, mexa, seja o que esteja na tua mente, se for justo. Se for puro, seja o que esteja mas se tiver malícia, então não. Se for amável, seja o que você pensa. Mas se é para levar vantagem sobre alguém, então não ocupe o teu pensamento. Se tem boa fama, ocupe o teu pensamento, mas se não tem boa fama, joga fora. Se é verdadeiro, ocupe o teu pensamento. Se você pode louvar ao Senhor por aquilo que você está fazendo, então ocupe o teu pensamento, mas se você não pode louvar, então jogue fora. E aí, por fim, Paulo fala assim, o que você aprendeu de mim? O que você recebeu de mim, o que você ouviu de mim, o que você viu em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar a nossa mente de uma depressão. A paz de Deus, ela vai nos livrar do vale, dessa nuvem escura que vem, a sombra da noite se aproxima, o pecado está à porta, mas a paz de Deus vai te dar a saída, vai te dar o escape, vai te dar o livramento. Mas lembre, não vai acontecer no momento. Você precisa encher as vasilhas da tua alma do azeite do Senhor antes da tempestade, antes da sombra da noite se aproximar. As virgens nécias esperaram para encher as vasilhas depois que veio a sombra da noite. Então eu queria chamar a atenção sobre isso, sobre encher a vasilha do nosso coração do Espírito Santo. Lembre, Jó perdeu 10 filhos de uma vez. 10 filhos que ele tinha. Ele tinha 10 filhos, ele perdeu todos os 10. E Deus foi que supriu todas as suas necessidades. Deus foi o refrigério para a alma de Jó, gente. Então, enquanto o Espírito Santo está falando ao teu coração, não endureça o teu coração. Enquanto ele está ali conversando com você, abra o teu coração, amoleça o teu coração, deixa o Espírito Santo tocar no teu coração, trabalhar no teu coração. Perceba a presença dele dentro de você. Deixa o Espírito Santo aquecer o teu coração. Deixa você amar ele, se apaixonar por ele, se alegrar na presença dele. Você não vai olhar para outro Deus, você não vai olhar para o dinheiro, você não vai olhar para a aparência desse mundo, porque ele vai limpar os teus olhos, ele vai abrir os teus olhos. Muito bem? A Ju se faz uma oração. Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por falar conosco nesta noite através da sua palavra, com os corações entristecidos, ó Deus, por tudo que aconteceu, porque
tua palavra diz que quando um membro sofre, todos os outros sofrem também. E nós queremos, ó Deus, nos colocar diante do Senhor, ó Deus, clamando pela misericórdia do Senhor, ó Pai. Que o Senhor esteja tratando dos nossos corações, ó Pai. Que nós venhamos, ó Deus, a estarmos mais atentos à tua palavra. Vivemos dias tão maus, tão difíceis, que muitas vezes nos aquietamos, nos acostumamos com as coisas que acontecem. Mas que o Senhor possa estar nos dando a direção de todas as coisas, nos alertando. Eu sei que o Senhor tem alertado nós desde o primeiro dia que nós nos convertemos. Mas eu peço, Deus, que o Senhor continue a falar conosco, Senhor. A fortalecer a tua igreja. Que nós não venhamos a ser pegos desprevenidos, ó Pai. Que o Senhor possa, Deus, estar falando ao coração de cada um. Senhor, sabemos que muitos estão esfriando na fé. Mas agora é o momento de nós estarmos nos fortalecendo na fé. Por isso, ajuda, Senhor Deus, a tua igreja. Ajuda os jovens, ó Deus. Ajuda os jovens pais, ó Deus, que têm seus filhos, ó Pai. Que o Senhor possa, Deus, estar falando ao coração deles para que ensinem a tua palavra a eles, ó Deus. Que dos seus lábios venham brotar um genuíno louvor, ó Deus, do Senhor. Pai, eu sei que o Senhor tem chamado a nossa atenção. E muitas vezes nós estamos dormindo, Pai. Mas ajuda, Senhor Deus. Em especial quero colocar, Senhor, a vida do Edson, da Andréia, da sua família, do Emanuel, querido, ó Deus. Ajuda eles, ó Deus. Abençoa, Senhor Deus, a Márcia, suas filhas, Pai. Que eles possam superar tudo isso, Senhor, com a tua ajuda. Que eles possam buscar no Senhor, ó Deus, a ajuda que eles precisam. Ó Deus, eu sei, Deus, o quanto está sendo difícil. Mas também sei que o Senhor vai preencher todo esse vazio do nosso coração. Nesse momento que estamos passando. Fica conosco, Senhor Deus, durante essa semana, Senhor Deus. Fala, Senhor Deus, nos nossos corações. Eu oro, Senhor Deus, agradecido em nome de Jesus. Amém.